Toda vez que você toca em dinheiro, você fala, mesmo que sua boca esteja silenciosa. Toda vez que o segura, o passa, o conta, o gasta, o recebe, sua vibração emite um comando. O mundo mentiu para você e disse que o dinheiro é neutro, que é separado do espírito, que é uma ferramenta a ser usada e temida em igual medida. Mas eu lhe digo, dinheiro não é uma coisa morta. Ele está vivo, é um servo da lei e ouve, com obediência perfeita, o tom do seu coração e o ritmo da sua palavra. A maioria das pessoas toca no dinheiro com medo, segura-o com hesitação, conta-o com tensão, gasta-o com apreensão. Diz, não posso me permitir isso. E se pergunta por que o dinheiro foge. Diz, dinheiro não vem fácil. E se pergunta por que a carteira está vazia. Fala escassez, enquanto segura provisão. Declara vazio, enquanto toca a prova do infinito. E então pergunta por que não multiplica. Mas o dinheiro não responde ao esforço. Ele responde à energia, à bênção, ao comando. De agora em diante, trate cada momento com o dinheiro como sagrado. Cada nota que você segura, cada cartão que passa, cada moeda que encontra, cada transação que faz, não são atos banais. São oportunidades de demonstração. No instante em que você toca no dinheiro, está de pé diante de um altar espiritual. E a sua palavra, naquele momento, ou multiplica, ou diminui o seu futuro. Não deixe mais nenhum real passar pelas suas mãos sem abençoá-lo, sem comandá-lo, sem falar a verdade sobre ele. Digo claramente, se você não está falando aumento sobre seu dinheiro, está permitindo silenciosamente a perda, porque o silêncio não é neutro. No reino da lei, o silêncio é submissão. Quando você nada diz, o mundo fala por você. Injeta medo, injeta confusão, injeta escassez. Mas quando você fala, quando declara com ritmo e verdade, então o dinheiro deve obedecer. Não por magia, mas por lei. Que o seu novo ritual comece hoje. Toda vez que você tocar em dinheiro, qualquer que seja o valor, diga uma frase. Não uma frase qualquer, mas um comando sagrado, que carregue substância divina, vibração criativa e finalidade espiritual. E ao dizê-la, não fale como quem espera. Fale como quem sabe. A lei não responde às súplicas, ela responde à certeza. Que seus dedos se tornem transmissores de bênção. Que sua língua se torne a vara da multiplicação. Que sua vibração combine com a verdade do suprimento divino. Você não está gastando dinheiro, está circulando dinheiro. Você não está perdendo valor, está comandando o retorno. Você não teme a falta, você declara o aumento. Diga isto quando tocar no dinheiro. Diga com o sopro. Diga com ritmo. Diga com autoridade. E então observe o que se segue. Porque quando você fala ao dinheiro em alinhamento, o dinheiro se torna seu servo. E o servo sempre obedece ao Senhor que conhece o seu poder. Dinheiro não é sujo, não é mau, não é carnal. Essa é a doutrina do mundo, não a lei do espírito. O grande engano é este, que o dinheiro pertence aos homens, que é criado por governos, que é ganho por labuta e perdido por deslize. Mas eu declaro com ousadia, o dinheiro é o suprimento invisível de Deus em forma. É substância divina manifestada, é a sombra do real e é atraído por quem o reconhece como sagrado. Não há conflito entre dinheiro e espírito, apenas entre ignorância e verdade. O mesmo Deus que lhe dá vida, lhe dá o pão. A mesma fonte que soprou você à existência não retém nada da sua necessidade diária. Quando você separa o dinheiro do divino, você o despoja de poder. Mas quando o une à lei do bem, permite que ele flua, aumente, sirva. O problema nunca é o dinheiro. É sempre a mente que o maneja. Não trate dinheiro como coisa comum. Não o trate com medo, culpa ou desdém. Não diga, é só R$1. Não diga, eu odeio dinheiro. Não zombe do instrumento do seu bem. Aquilo que você despreza não pode ficar. O que você resiste não pode retornar. O que você ressentir, você repele. Mas o que você abençoa, multiplica.
O que você honra, atrai. Aquilo em que você fala a verdade, retorna com favor. Dinheiro é espiritual. É um meio de troca, sim, mas é também um espelho. Ele reflete suas crenças, reflete sua vibração, reflete sua consciência. Se você pensa escassez, ele seca. Se sente culpa, ele se retrai. Mas, se o vê como substância divina, se fala com ele como filho do infinito, ele se moverá em sua direção em ondas crescentes. Nunca mais diga: dinheiro é difícil de conseguir. Em vez disso, diga: Deus é meu suprimento instantâneo, constante e generoso. Grandes somas de dinheiro chegam a mim rapidamente, sob a graça e de maneiras perfeitas. Não é poesia, é lei. E quando falado em ritmo, com crença, com sentimento, torna-se forma. Não importa quanto dinheiro você tem agora. O que importa é como você fala com ele. Dinheiro é como água, flui onde é bem-vindo, evapora onde é amaldiçoado. É atraído pela paz, é magnetizado pela confiança, é repelido pelo ressentimento. Torne-se um canal sagrado por onde o dinheiro se move livremente, não acumulado, não temido, não idolatrado, mas abençoado. Abençoe cada real que entrar no seu mundo. Abençoe cada moeda que encontrar. Abençoe cada pagamento que enviar. E diga em voz alta: este dinheiro é substância divina. Ele não pode ser esgotado. Flui para mim e através de mim sob a graça e se multiplica à medida que vai. Você perceberá que o que antes escapava, agora permanece. O que antes atrasava, agora chega. O que antes se escondia, agora se revela. Não porque o dinheiro tenha mudado, mas porque você mudou. E como é dentro, é fora. Como você fala, assim é. Como você abençoa, assim recebe. Deixe o dinheiro tornar-se seu servo sagrado e fale com ele como tal. Tudo o que você abençoa, multiplica. Isto não é teoria, não é misticismo, é lei espiritual. Não importa o que diga a economia do mundo, não importa o que diga o saldo da sua conta. No momento em que você abençoa algo em verdade, plenamente, amorosamente, sem medo, você abre as comportas do aumento divino. E quanto ao dinheiro, essa lei opera com obediência precisa. A lei da multiplicação está embutida em toda a criação. A semente multiplica. Os pães e peixes multiplicaram. Os talentos, quando investidos, multiplicaram. É o prazer de Deus dar em abundância, mas essa abundância não pode entrar em um coração que amaldiçoa o próprio suprimento. A maioria segura o último real com medo e diz: tenho que guardar, senão ficarei sem. Eu digo: abençoe esse real, ame esse real, fale com ele, multiplique-o com sua palavra. Pois um real abençoado e declarado como substância divina contém o padrão espiritual de milhões. Dou o exemplo de uma mulher que tinha apenas $2. O mundo diria que ela estava quebrada. Mas ela segurou aquelas notas na mão e disse: este é o dinheiro de Deus, é substância espiritual, não pode ser esgotado. Eu o abençoo e o vejo multiplicar-se sob a graça e de maneiras perfeitas. Em uma semana, $6.000 chegaram a ela por um canal que ela nem imaginara. As palavras criaram o dinheiro? Não, elas o liberaram. O dinheiro sempre esteve lá, esperando que a vibração dela se elevasse ao seu nível. O dinheiro nunca está longe, apenas fora de sintonia com sua frequência. Sua palavra é o seu diapasão, seu decreto é o seu alinhamento, sua bênção é o seu convite. Pare de perguntar onde está o dinheiro. Comece a declarar: o dinheiro está aqui. O dinheiro está pronto. O dinheiro agora se multiplica sob a graça. E fale isso não como desejo, mas como verdade, já em movimento. Os pães e peixes não foram multiplicados pelo esforço nem pela contagem. Foram multiplicados pela gratidão e pela declaração. Jesus ergueu os olhos, deu graças e então partiu. E foi no partir que veio o aumento. Você também deve olhar para o que tem, não com medo, mas com fé. Não encolhendo,
mas com ousadia espiritual. Pegue o que você tem e diga: eu abençoo este dinheiro. Eu abençoo sua fonte. Eu abençoo sua direção. E agora o vejo retornar a mim multiplicado, recalcado, sacudido e transbordante. Não espere ter mais para falar. Fale agora, fale quando é pouco, fale quando parece insuficiente. Pois quem fala ao pouco é quem governa o muito. Quem teme a pequenez jamais provará o transbordar. Mas quem vê o padrão divino em cada real toca o ritmo da multiplicação. Dinheiro não é lógico, é legal, de lei. E a lei ouve sua voz. A lei responde à sua bênção. A lei se move onde você fala. Toque seu dinheiro, mesmo que seja R$1, e diga: este dinheiro se multiplica porque eu o abençoei em verdade. E assim será, não por força, não por manipulação, mas pela palavra falada em alinhamento com a lei divina. Agora eu lhe dou a frase, não um feitiço, não um mantra vazio, não um bordão para recitar sem poder. É uma declaração divina, um comando à lei, uma vibração que alinha sua voz ao suprimento invisível que espera tomar forma. Você não a dirá para implorar nem para testar. Você a dirá porque agora entende que o dinheiro obedece à palavra falada. Diga em voz alta toda vez que tocar em dinheiro: a substância divina não pode ser esgotada. Eu abençoo este dinheiro e o vejo multiplicar-se sob a graça e de maneiras perfeitas. Diga ao receber um pagamento. Diga ao pagar uma conta. Diga quando comprar mantimentos. Quando der gorjeta. Quando transferir. Quando contar. Quando doar. Diga com o sopro da certeza. Diga devagar. Diga como um rei dirigindo-se à sua corte. Diga como um sacerdote, santificando uma oferta, porque é isso que você está fazendo, santificando sua substância, comandando a multiplicação. A lei ouve seu ritmo. O universo se curva à sua palavra. Você não precisa conhecer o canal, não precisa calcular o como. A frase não é sobre lógica, é sobre vibração. Ao dizê-la, você muda sua frequência. Ao dizê-la, você se eleva acima do medo. Ao dizê-la, você se alinha ao celeiro divino que está sempre cheio. Purifique seu relacionamento com o dinheiro. Você não o toca mais com pavor. Não sente mais vergonha ao gastar. Não encolhe ao dar. Não estremece ao olhar sua conta. Você fala a frase, e a frase governa o resultado. O dinheiro deve multiplicar onde é abençoado. Isso é lei. Não por sua causa, mas por causa da fonte por trás de você. Você não é a origem. Você é o porta-voz. E o porta-voz que conhece o próprio poder caminha em abundância. Então toque a nota, as moedas, o cartão e diga: a substância divina não pode ser esgotada. Eu abençoo este dinheiro e o vejo multiplicar-se sob a graça e de maneiras perfeitas. Quantas vezes forem necessárias até que seu corpo sinta a verdade, até que sua mente se curve à lei, até que a vibração crie raiz. E você verá a prova, porque a lei, uma vez ativada pela palavra, não pode voltar vazia. Entenda isso agora, com clareza feroz. Se o dinheiro continua fugindo de você, não é porque ele seja infiel, e sim porque sua palavra o empurrou para longe. Cada frase ociosa que você fala contra o seu próprio suprimento vira um portão batido na cara da abundância. Toda vez que você diz, não posso pagar isso, o dinheiro vai embora mais rápido do que vem. Estou sempre quebrado. Isso é caro demais. Você não está descrevendo uma condição. Está criando uma. A lei não verifica se você está brincando. Não confere seu humor. Não analisa sua intenção. Ela obedece à sua vibração. O subconsciente ouve cada declaração sua e se move para corresponder à sua crença. Você pode falar essas coisas de modo leve, passivo, habitual, mas a lei as recebe legalmente, não casualmente. E então seu dinheiro ouve, nunca é suficiente, e se dispersa, não sou digna, e desvia a rota, eu sempre perco, e desaparece.
Você não pode amaldiçoar seu jardim e esperar colheita. Não pode zombar do seu campo e esperar fruto. O dinheiro é um instrumento divino. Ele tem ouvidos, é substância espiritual em forma, e quando manuseado com sarcasmo, pânico ou queixa, ele se retira, não como punição, mas como princípio. Aquilo que não é abençoado não pode ficar. O que é temido não pode fluir. O que é envergonhado não pode servir. Então eu lhe pergunto, o que você tem falado sobre o seu dinheiro? O que você resmunga ao pagar uma conta? O que sussurra ao olhar sua conta? O que você repete aos amigos sobre sua situação financeira? Cada frase é uma semente, e toda semente dá segundo a sua espécie. É hora de falar diferente. É hora de abençoar o que você enterrava, de honrar o que você zombava, de declarar vida onde você ensaiava a falta. Diga isto ao tocar sua carteira, seu app do banco, seus recibos. Eu não amaldiçoo o meu suprimento. Eu o declaro sagrado. O dinheiro flui livremente para mim agora, e eu falo apenas vida sobre ele. Isso não é negação, é instrução divina. Você não está ignorando a realidade, está remodelando-a. E a realidade que se formará será a que obedecer à sua palavra mais dominante. Guarde a sua boca, guarde a sua língua. Que nenhuma falsa profecia saia dos seus lábios. Você não é mais vítima do dinheiro, é governador dele. E aquilo que você governa no espírito obedecerá a você na forma. Toda vez que você paga uma conta, toda vez que se separa do dinheiro, declara o que crê sobre o suprimento. A maioria acredita que está perdendo algo quando paga, que está sendo drenada. Mas eu lhe digo a verdade, você não está gastando dinheiro, está circulando substância divina. E o que você circula com alegria, retorna multiplicado. Pagamento não é esgotamento, é transação espiritual. É prova de que você confia na fonte de todo bem para reabastecer o que soltou. Nunca mais fale medo sobre pagamento. Nunca mais suspire quando o aluguel vencer. Nunca mais resmungue quando a conta chegar. Essas reações são feitiços, anti-bênçãos, e a lei, ouvindo seu tom, responde não com aumento, mas com eco, ecoando o medo que você acabou de ensaiar. Agora, trate seu dinheiro como um sacerdote trata o cálice sagrado, com reverência, consciência e ritmo espiritual. Ao pagar qualquer coisa, sussurre, em voz alta ou no coração. Eu pago isto com alegria, e isso retorna a mim multiplicado, recalcado, sacudido e transbordante. Não é poesia, é matemática espiritual. O que se dá com alegria sempre retorna com aumento. O que se solta com medo atrasa o retorno. O que se entrega com gratidão abre caminhos imediatos para mais. Pagamento é prova de circulação, e circulação é a lei da vida. Estagnação é a ilusão de perda. Você nunca foi feito para acumular, agarrar, entrar em pânico. Foi feito para abençoar, confiar, comandar o fluxo. Diga quando a conta chegar. Isto não é um fardo, é prova de que sou confiado com substância. Eu a envio e ela retorna 10 vezes. Assim, suas contas deixam de ser gatilhos, viram testes de confiança. E quando você fala a verdade sobre elas, transformam-se de correntes em canais. Seu aluguel vira portal, sua eletricidade passagem, sua mensalidade investimento divino. Abençoe seus pagamentos, sua doação, sua saída com o mesmo poder com que abençoa sua entrada. Porque é tudo um só fluxo, uma só lei. Aquilo que você maneja com alegria retornará com poder. Toda bênção visível começa com uma palavra invisível. Sem exceção. Suas riquezas não começam no banco, no cheque, no emprego ou no cliente. Começam na frase. Começam no que você diz antes que apareçam. A maioria espera falar abundância até vê-la, mas isso não é lei, é reação. Lei é causa. E a causa das riquezas é sempre a palavra falada em fé. Vi isso inúmeras vezes. Uma mulher permanecia sem nada além de crença. Sem dinheiro à vista, sem ofertas, sem portas abertas. Mas ela falava dia e noite.
Vejo contas amarelas, vejo notas verdes, vejo cheques cor-de-rosa com abundância divina no meu nome. Ela via, sentia, dizia. Antes que um real aparecesse, ela falava a verdade que o precedia. E com o tempo, porque o tempo jamais é barreira para o espírito, sua caixa de correio concordou. Contas amarelas, notas verdes, cheques cor-de-rosa, exatamente o padrão que ela declarara. Não porque forçou, mas porque chamou. Não espere ter prova para falar. Fale, e a prova seguirá. Não diga, vou acreditar quando vir. Essa é a linguagem do atraso. Diga, eu verei porque eu falei. Seu mundo é o eco do seu decreto dominante. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Este é o padrão divino. Não descrever o visto, mas comandar o invisível. Não esperar que as riquezas apareçam, mas criá-las em palavra, e andar nessa palavra até que se torne forma. Sua frase é o molde espiritual. Quando você fala riquezas em verdade, seu subconsciente aceita o desenho, e então o mundo externo começa a combinar com o que o interno já moldou. Diga antes que chegue. Diga enquanto a bolsa parece vazia. Diga enquanto a conta parece árida. Não para se convencer, mas para instruir a lei. E a lei, uma vez instruída, começa a reunir a substância necessária para cumprir o seu decreto. Diga agora. Vejo riquezas me cercando. Eu caminho em paz financeira todos os dias, de todas as maneiras. Meu suprimento se multiplica, visível e invisivelmente. E repita amanhã e no dia seguinte até que seu mundo interior aceite como fato, e o exterior não possa mais resistir. Porque quando a palavra vira lei em sua alma, ela deve virar matéria em suas mãos. Não brinque com o dinheiro. Não zombe do seu suprimento. Não se faça piada de pobreza e espere que a riqueza o honre. Um alerta, não por medo, mas por clareza divina. Seu subconsciente não tem senso de humor. Ele registra cada palavra sua como instrução. Não sabe quando você está brincando. Só reconhece vibração, tom, energia. Ouve sua risada como lei, aceita seu sarcasmo como comando e constrói sua experiência em conformidade. Lembro-me de uma mulher que repetia: um dia vou morar num porta-malas na beira da estrada. Ela ria, outros riam. Mas o subconsciente não ria. Tomava notas, preparava o porta-malas, arranjava a condição, e logo foi exatamente onde ela se encontrou. Não por falta de capacidade ou oportunidade, mas porque profetizou a própria queda. Não existe palavra neutra. Só palavras construtivas e destrutivas, palavras alinhadas com a verdade e palavras alinhadas com o medo. Quando você faz piada de estar quebrado, seu subconsciente remove dinheiro para combinar. Quando você zomba dos ricos, sua mente garante que você nunca se torne um. Quando ri da própria falta, prolonga a escassez. Pare de usar a língua para entreter outros à custa do seu próprio bem. Palavras não são brinquedos, são ferramentas, são armas, são instrumentos sagrados da lei. Use-as com reverência, com consciência, para criar, não para colapsar. Se você falou tolice sobre suas finanças, cancele agora. Diga em voz alta: toda palavra ociosa que falei sobre dinheiro está agora neutralizada, revertida e substituída pela verdade divina. Depois, substitua a maldição por bênção, o sarcasmo por estrutura, a piada por justiça, e fale apenas o que está pronto para ver aparecer. Diga: eu falo apenas aumento, eu falo apenas favor, eu falo apenas provisão divina. Que suas palavras se tornem sua riqueza, que sua fala se torne seu celeiro, que nenhuma falsidade deixe seus lábios, pois cada sentença é semente, e o que você semeia precisa colher. Se deseja ver riqueza no mundo externo, primeiro precisa vê-la e falá-la no interno. Esta é a fórmula da manifestação, a arquitetura divina. Primeiro a visão, depois a vibração, por fim, o visível. Todas as coisas criadas aparecem primeiro na imaginação,
Depois são seladas em palavra, e então se formam na realidade. Este é o ritmo da demonstração divina, que não pode ser contornado, apressado, nem substituído por lógica, trabalho ou sorte. Torne-se o arquiteto da sua riqueza. Sente-se no santuário do seu espírito e construa, não com tijolos, mas com palavras, não com orçamentos, mas com crença. Veja suas riquezas antes que o mundo as veja. Fale sua abundância antes que o mundo a confirme. A lei espera um líder, e sua liderança começa com imagem e palavra. A imaginação é o ventre, a palavra falada é a semente, a demonstração é o nascimento. Se você tenta produzir sem ver e dizer, empurrará em vão. Mas, se combinar visão clara com fala sagrada, a lei entregará. Torne isso um ritual diário. Feche os olhos e veja sua riqueza. Não em fantasia ou cobiça, mas em verdade. Veja as notas empilhadas na gaveta, os pagamentos concluídos, as contas transbordando, a alegria de dar, a liberdade de ter. Não se pergunte como. Isso não é sua parte. Sua parte é formar o projeto. A lei o construirá. Depois, fale o que viu. Declare em voz alta, ainda que o entorno contradiga, ainda que o saldo zombe, ainda que o mundo chame de delírio. Diga assim mesmo, porque o que você fala em alinhamento deve se tornar forma. Vejo minha riqueza. Sinto minha abundância. Declaro meu suprimento. O que falo deve agora aparecer sob a graça e em tempo perfeito. E ande como quem já recebeu. Pare de implorar, pare de suplicar. Comece a concordar. Que seu corpo se mova no ritmo do seu decreto. Fique ereto, fale claro, haja em paz, dê com alegria, receba com gratidão. Não é performance, é alinhamento espiritual. Sua demonstração não vem esperando, vem construindo. E a construção acontece no silêncio, na fala, no invisível, e de repente aparece. O mundo chama de sorte. Você sabe que é lei. Combine visão e vibração, imagem e declaração, e o que você edificar por dentro logo estará de pé por fora. Quando o espírito ouve sua visão e seu som, entrega por inteiro. Há uma janela sagrada que o mundo esqueceu, o momento antes do sono e o momento ao despertar. São os portões do subconsciente, quando sua mente está mais fértil, receptiva, impressionável. E o que você fala nesses portões não se dissipa, cria raízes profundas no solo do seu ser e governa o que vem depois. Por isso eu digo, abençoe seu dinheiro à noite e abençoe-o pela manhã. Não por rotina ou superstição, mas por lei. A lei funciona por repetição. A lei responde ao ritmo. Você não rega uma planta uma vez e espera que floresça. Então, não fale sua prosperidade uma vez e espere que se multiplique. Fale diariamente. Fale nos umbrais do seu dia. Antes de fechar os olhos, diga em voz alta, que seja a última vibração que seu corpo recorda. Agora eu tiro da abundância interior e vejo riqueza no exterior. Cada real que eu toco retorna a mim abençoado e multiplicado. Deixe essa frase viajar com você ao sono, ecoar nas câmaras do subconsciente. Que seu sonho seja governado pela verdade, não pelo medo. Enquanto você dorme, a semente será regada. O subconsciente se reorganizará. O espírito moverá canais invisíveis. E quando amanhecer, não toque no celular, no e-mail, nas notícias, até falar a lei novamente. Cumprimente seu suprimento. Cumprimente a abundância invisível que agora corre em sua direção. Fale de novo, com sopro fresco e expectativa fresca. Agora eu tiro da abundância interior e vejo riqueza no exterior. Cada real que eu toco retorna a mim abençoado e multiplicado. Toque sua carteira, sua bolsa, o telefone se ali estão suas contas digitais e abençoe-os, não por dever, mas por domínio. Que se tornem símbolos de obediência espiritual. Que o lembrem de que cada objeto ligado às suas finanças agora deve obedecer à sua vibração. Noite e manhã, início e fim, alfa
e ômega do seu dia. Deixem que a verdade governe ambos, e o meio entrará em ordem. Esta é a dupla bênção, o ritmo diário do próspero espiritual, não ocasional, não reativo, mas rítmico, audaz, fiel. O que você fala na escuridão aparece na luz. O que declara em repouso surge em movimento. O que abençoa ao nascer do sol retorna ao pôr do sol. E assim é. Existe uma barreira mais perigosa que a dúvida, mais teimosa que o medo, mais oculta que a falta, a culpa. Culpa por ter riqueza, por querer mais, por receber enquanto outros carecem. É o ladrão invisível da abundância, porque mesmo quando a lei é falada e a palavra é correta, a culpa no coração rejeita o que a voz comandou. Você precisa limpar de si toda a crença falsa de que não é digno de riquezas, de que querer dinheiro é egoísmo, de que ter mais é errado. Isso não é espiritualidade. São interpretações humanas do medo, embrulhadas em moral e vergonha. A verdade é esta: sua riqueza serve a Deus quando você a recebe em retidão. A lei não se ofende com o seu transbordar. O Espírito não inveja seu celeiro. O infinito não é limitado pela sua porção. Não há escassez na mente divina. Quando você recebe, não tira de ninguém, apenas se alinha mais rápido. Torna-se exemplo da lei em ação, testemunho de que a verdade não falha. Já disse e repito, nada é bom demais para ser verdade. Nada é maravilhoso demais para acontecer. Nada é bom demais para durar. Que essas palavras substituam a culpa no seu ventre. Que essas verdades sobreponham a vergonha herdada. Se sentir culpa ao receber, diga: é justo que eu prospere. Uso o dinheiro em amor, e o dinheiro flui para mim em paz. E se a voz da vergonha sussurrar: quem é você para ter mais? Responda com lei: sou filha do Altíssimo. Eu herdo todo o bem. Eu libero a culpa e caminho em graça. Você não pode falar multiplicação enquanto segura a culpa. Não pode abençoar o seu dinheiro e depois odiar-se por tê-lo. Essas contradições colapsam a demonstração. Mas, quando você solta a culpa, solta a restrição. Quando aceita que sua riqueza abençoa outros, abre canais mais amplos. Diga comigo: minha riqueza é bênção para todos. Eu libero a culpa. Eu caminho na verdade. Recebo com facilidade e dou com alegria. Que isso se torne sua nova verdade. Penetre seus ossos, ecoe mais alto que as vozes antigas. Você não está aqui para lutar nem encolher. Está aqui para demonstrar o que é possível quando a culpa morre e a lei reina. E deste novo lugar, a abundância vem livremente. A lei nunca falha, não é parcial. Não atrasa por distância, economia ou opinião. Não considera há quanto tempo você sofre, nem quantas vezes chorou. Responde à palavra de verdade, declarada em ritmo, sustentada por fé e selada pelo silêncio. Quando você fala corretamente e não contradiz sua palavra, a lei entra em ação. Conheci uma mulher em grande necessidade, desempregada, aluguel vencendo, medo girando como tempestade. Mas ela havia aprendido a lei e não implorou, não entrou em pânico. Fechou os olhos, tocou a carteira vazia e disse em voz alta: Deus é meu suprimento imediato e inesgotável. Canais inesperados se abrem para mim agora. Disse uma vez, e de novo, não freneticamente, mas fielmente. E seguiu o dia. Horas depois, ao passar por um arbusto, sentiu vontade de olhar debaixo dele. Ali, entre as folhas, um envelope com seu nome. Dentro, o valor exato de que precisava, suficiente para pagar o aluguel e comprar comida. Alguns chamarão de coincidência. Eu chamo de demonstração. O mesmo ritmo ocorreu com milhares. No momento em que param de implorar e começam a declarar, a lei começa a moldar novos canais. No instante em que param de ensaiar medo e começam a falar suprimento, o invisível se torna visível. Você pode dizer: mas isso não aconteceu comigo. Eu pergunto: você falou em fé ou em medo?
Declarou com autoridade ou esperou com dúvida? A lei houve certeza, não emoção, não barulho, certeza. Fale agora. A lei nunca falha. Eu declaro meu suprimento, e ele deve aparecer sob a graça e de maneiras perfeitas. Que isso se torne sua convicção diária. Não se pergunte como. Não vigie o relógio. Simplesmente fale, ande, confie. Porque quando a palavra é dita em ritmo com a verdade, a forma deve seguir. A lei não esquece seu decreto, não desfaz seu pedido, sempre cumpre seu padrão falado. Então, padronize suas palavras em fé, e os resultados serão inegáveis. Não há caos no espírito. Não há confusão na mente divina. Só o homem desorganiza o que Deus já fez inteiro. Se suas finanças parecem emaranhadas, pesadas, atrasadas, turvas, não é que Deus tenha retido o seu bem. É que sua vibração ainda não se alinhou com a ordem divina. Você falou de forma inconsistente, temeu ao pagar, abençoou num sopro e reclamou no seguinte. E a lei, que reflete seu ritmo, espelhou sua desordem. Mas no momento em que você alinha palavras, sentimentos e decisões, ativa a ordem divina nas finanças. Ordem não é planilha, papelada ou perfeição. É alinhamento espiritual, clareza interior que se manifesta como paz exterior. E a ordem divina começa com seu decreto. Diga diariamente: cada real no meu mundo está alinhado, designado e se multiplicando sob a graça. Que isso seja a arquitetura espiritual do seu dinheiro, alinhado à verdade, designado ao bem, multiplicando com facilidade. Chega de gastos à deriva movidos pelo medo. Chega de se esconder das contas. Chega de renegar sua própria riqueza. Você governa sua realidade financeira e governantes não acham, comandam. Eis sua instrução espiritual. Entregue o dízimo em fé, não em medo. Doe com alegria, não com culpa. Poupe com sabedoria, não com preocupação. Gaste em paz, não em pânico. Que cada ação com dinheiro seja testemunho de confiança. O dinheiro não é seu senhor, é sua ferramenta, o servo do seu decreto falado. Use-o com reverência e ritmo, e fale em cada decisão esta lei. Eu não gerencio dinheiro pela força, eu o governo por ordem divina, e o que é governado pela lei não pode falhar. Deixe seu mundo interior refletir a paz de saber que seu suprimento é estável. Sua semente é abençoada e seu retorno se multiplica agora. Quando a ordem reina por dentro, o caos se curva por fora. Você não está se tornando próspero. Você agora se alinha à verdade de que já é. Caminhe nesse saber. Haja nesse ritmo. E veja seu dinheiro elevar-se para encontrar a vibração da sua palavra. Agora você sabe. E uma vez que sabe, não pode voltar à vibração antiga. Não pode dessaber a lei, nem desfalar a verdade. O poder sempre foi seu. Agora é consciente, desperto. Eu o encarrego. Não avance em medo, mas em domínio financeiro. Você não está esperando o dinheiro. O dinheiro está esperando você, sua voz, sua consistência, sua bênção. Você recebeu as chaves do aumento, a frase da multiplicação, a lei da verdade falada, o ato da circulação sagrada, o ritmo das declarações da noite e da manhã. Não são teorias nem ideias, são ferramentas de demonstração. Use-as. Toque seu dinheiro e fale. Pague suas contas e abençoe. Veja a falta e declare abundância. Sinta a dúvida e sobreponha com ritmo. Não deixe momento financeiro passar sem consciência, nem moeda escorrer pelos dedos sem louvor, nem transação escapar da sua vibração. E para seu encargo final, diga em voz alta e com ousadia: o dinheiro agora vem a mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu caminho em fartura, eu falo em fartura, eu vivo na lei do aumento. Meu suprimento é certo, minha palavra é lei, e minha riqueza se desdobra agora mesmo. De novo, meu suprimento é certo, minha palavra é lei,
e minha riqueza se desdobra agora mesmo. Diga até que o ritmo se inscreva no seu corpo, até que a mente se renda, até que o mundo externo obedeça. Você não está abaixo do dinheiro, não o teme, não se confunde com ele. Agora você o maneja como um sacerdote, maneja o sagrado, com verdade, com poder, com alegria. Fale isto toda vez que tocar em dinheiro, e observe o que se segue. Porque o Espírito está ouvindo, a lei está se movendo, e sua palavra, dita em fé, não pode voltar vazia. E assim é.